Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui pelo Instituto Espírita Amigo Germano, na sua série Meditação com Jesus. O que são dogmas? Dogmas são situações, são ideologias, são conceitos tidos como indiscutíveis. Mas seriam os dogmas realmente irresistíveis à ação do tempo e à ação da razão? Eu lembro aqui rapidamente de 3 dogmas muito importantes que duraram por muito tempo, que dizem respeito, por exemplo, à criação do homem, o mito do nascimento de Adão e de Eva e a procriação rumo aos 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes que temos hoje no planeta, o dogma da criação da Terra por Deus em apenas 6 dias, ou ainda o dogma da Terra como sendo o planeta centro, como sendo o centro do universo. Antes de entender o tal do sono dogmático, é importante nós revisarmos o conceito de bem, do bem, e de uma forma bastante simples, bastante rápida. O bem seria todo aquele benefício que é gerado por uma atitude, uma palavra ou mesmo um pensamento e que impacte não somente para quem o emite, mas para todos que estão em volta. Ou seja, o bem não poderá ser o bem se for algo que beneficie somente a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a uma determinada elite. Se o bem for algo bom somente para mim, por exemplo, e ele causar sofrimento a tantos outros irmãos nossos de caminhada, então isto realmente será um bem ou será um mal? Delimitado esse campo da ideia sobre o que seria o bem, nós precisamos dizer que estamos juntos nesse aprendizado, estamos desenvolvendo esse aprendizado ao longo de todas as nossas existências, mas, meus amigos, minhas amigas, é tempo de acelerá-lo. E aí eu trago o Livro dos Espíritos, na questão número 632, cuja pergunta é a seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. É a chancela, é o aval ao conceito de bem que estamos trazendo aqui hoje. E que é fundamental que entendamos para que bem possamos compreender o objetivo dessa exposição de hoje. Meus amigos, temos vivido durante os últimos séculos alguns dogmas modernos, ou talvez nem tão modernos assim, que nós, espíritas, possuidores de um tesouro de valor incalculável, que é a obra básica espírita, temos toda a condição de derrubar. Essa derrubada de dogmas não acontece da noite para o dia. Por isso que é tema comum na doutrina espírita dizer que o bom espírita é aquele que se esforça por melhorar a si mesmo. Então, alguns dogmas aqui bem importantes que precisamos trazer à tona para que realmente fiquemos atentos à necessidade importante e eu diria urgente de derrubada dessas verdadeiras muralhas que nos separam de uma vida saudável nos tempos presentes. Por exemplo, o dogma dos comportamentos sociais nocivos. Parece sim ser um dogma de que, por exemplo, o descarte de resíduos na natureza. Alguém vai limpar, alguém vai recolher, alguém vai sanear, alguém vai corrigir o nosso desleixo em relação à natureza, quando, por exemplo, o assunto é descarte de resíduos. É um dogma que temos introjetado dentro de nós. Naturalmente não falo de todos, não podemos generalizar nunca, mas uma parcela importante da humanidade
ainda acredita de forma dogmática de que pode jogar o lixo todo lá fora, de qualquer jeito. Esquecida de que não existe lá fora. O planeta é uma casa única e não tem como colocar o lixo lá fora. O lixo está dentro, estará dentro o tempo todo. Um outro dogma, infelizmente, muito em voga ainda principalmente nesses tempos modernos, esse 2020 tem se mostrado bastante produtivo na notícia, no exemplificar da empatia mínima. Nós temos sim um dogma que precisa ser vencido e que talvez nem nos demos conta, que é a tolerância máxima com a empatia mínima ou quase zero. Se é bom para mim, os demais não me importam. E estamos vendo isso de uma forma bastante acentuada nos tempos presentes, onde estamos vivendo ainda com perspectivas muito esperançosas de um fim, uma pandemia que está a exigir de todos nós uma postura de empatia, de compaixão, mesmo que não acreditemos em tudo o que está aí presente. Mas, por exemplo, o uso da máscara é importante porque ele vai nos proteger e vai proteger ao próximo. A distância também de segurança vai me proteger e vai proteger ao próximo. É uma questão de empatia. E digamos que que isso não seja 100% correto. Por uma medida de excesso de zelo, vale a pena seguir, sim, as medidas de segurança. Eu estou dando um exemplo muito presente da pandemia, mas poderíamos usar inúmeros outros. Um outro dogma muito importante que está presente já há muitos séculos, mas tem se acentuado ao longo do século XX, nesse século XXI, então nem se fala, é a vida apressada em nome do material. É a dedicação de muitos recursos de tempo, dinheiro, energia física, emocional, psicológica, mental, em nome da materialidade, em nome de algo que vai durar até o fim da nossa existência na carne, ou até termine antes, talvez até termine antes, que são os bens materiais. São importantes? Claro que são. Mas temos presenciado ainda um apego gigantesco à questão do material. E isso nos rouba recursos, energias importantíssimas que poderiam estar melhor canalizadas para um processo de autoconhecimento, por exemplo. E por último, aqui não pretendendo nos estender muito, o outro dogma importante é o consumo sem conhecimento sobre aquilo que estamos consumindo ou sem a necessidade de consumirmos aquilo. E aí, meus amigos, temos inúmeros exemplos aqui para trazer a respeito disso. O que rapidamente me vem à mente é Sócrates, passeando por uma feira, ou pelas feiras da Atenas de antes de Cristo, ali meados do ano 500 antes de Cristo. Sócrates passeando pela feira, com a sua simplicidade franciscana, olhando aqueles produtos todos, aquela variedade muito grande de alimentos, de utensílios. E, se não me engano, Platão, que teria presenciado Sócrates dizer que, durante esses passeios das feiras, quanta coisa que eu não estou precisando. Esse dogma está muito conectado ao dogma anterior da vida precipitada, apressada, ansiosa em busca do material. Porque consumo, renovação, atualização, absolutamente nada contra a quem preze, por exemplo, as tecnologias de telefones, aos carros, mas são exemplos importantes. A obsolescência vai acontecendo de uma forma dirigida pelos grandes poderes industriais e vai nos direcionando, nos induzindo
de novo, depositar muita energia, muito tempo, muito dinheiro para ir atualizando, muitas vezes sem necessidade, a compra, a aquisição de uma série de produtos. Consumo sem conhecimento também diz respeito à compra de alimentos, de produtos, de vestuário, enfim, de mantimentos para o nosso dia a dia, que por trás deles carregam um grande conteúdo de sofrimento, sofrimento à vida animal, sofrimento imposto à vida animal, carrega por trás de si, esses produtos carregam consigo um passivo ambiental enorme, carregam também uma distribuição desequilibrada de recursos financeiros, porque muitas vezes adquirimos produtos do outro lado do planeta e não privilegiando a economia local, e acabamos então privando esses recursos, ou melhor, impedindo que esses recursos circulem de maneira local, aumentando a riqueza da região onde estamos. Enfim, consumo sem conhecimento ou sem necessidade. Nós precisamos derrubar esse dogma e saber o que estamos consumindo, se precisamos consumir aquilo e se esse consumo está causando um bem somente a nós ou se causa um bem coletivo. A transição está aí, meus amigos, trazendo um grande e ruidoso, barulhento relógio despertador. É hora de despertar do que então? Do sono dogmático. Essa expressão sono dogmático não é invenção nossa, ela está no livro A Vida dos Outros, que é uma obra muito bacana, que fala sobre consumo, fala sobre a ética do consumo, notadamente no que diz respeito à ética animal, escrito por dois freis capuchinhos aqui do Rio Grande do Sul, o Frei Suzin e o Frei Zampieri. É uma obra muito, muito, muito bacana, recomendo a leitura, A Vida dos Outros, e ali fala do sono dogmático, da necessidade que temos de acordar, sair dessa verdadeira matrix dogmática na qual estamos mergulhados há séculos. Meus amigos, finalizando então essas breves e despretensiosas palavras nessa exposição de hoje, eu trago aqui a nossa querida Joana de Ângeles, a nossa psicóloga e a nossa ambientalista, mentora do Divaldo. Na obra O Despertar do Espírito, capítulo 4, ela diz o seguinte: o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se, então, prossegue a mentora, com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes e, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. Papo retíssimo, direto, de alguém com altíssimo conceito, de altíssima envergadura e credibilidade dentro do movimento espírita. A nossa querida mentora Joana de Ângeles. Cabe um estudo profundo sobre a obra de Joana de Ângeles. Então, meus amigos, que o despertar cósmico não nos pegue de surpresa. Que estejamos prontos, ou pelo menos nos esforçando para derrubar tantos muros dogmáticos em nossas vidas. Tantos hábitos e costumes que não fazem mais sentido para uma vida imortal. Paz e bem a todos e até a nossa próxima exposição.